Irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, o título é Páscoa. O que significa a palavra Páscoa? Não tem nada a ver com ovo de chocolate ou com coelho. A Páscoa tem a ver com uma passagem. O nome Páscoa, irmão, significa, o termo hebraico é Pessah ou passar. Passar, P-A-S-A-Z, perdão, S-A-H, como fosse pesar ou pasar, algo parecido. Aí a expressão é passar sobre, ou, de acordo com outras traduções, poupar algo. Passar sobre poupar algo. Então, assim, o termo que é dito nessa expressão aconteceu lá em Êxodo capítulo 12, onde o anjo da morte passou, apareceu, e a Páscoa, dando o início da, como é que eu posso dizer assim, a celebração da saída do povo de Israel do Egito, eles passaram sangue sobre os umbrais para com que o anjo, quando visse, passasse sobre aquela casa e não trouxesse a pestilência da morte. Então, aquela celebração da Páscoa, que envolvia um cordeiro, ervas amargas, pão sem fermento, ela foi posteriormente, vou aqui falar bem de forma resumida, substituída pela Santa Ceia, onde o cordeiro que era morto simbolizava Cristo que viria, que foi morto por nossa causa. As ervas amargas demonstravam o amargor que eles passaram no Egito. E em nosso caso, o pão sem fermento demonstra um mundo sem a atuação completa do Espírito Santo, no sentido de que o povo está vivendo de uma maneira amargosa. Esse é o nosso Egito espiritual. E Cristo, que é o nosso pão da vida, nos alimenta com a esperança de sua breve volta. É tanto que ele fala no capítulo 26 de Mateus, e os versos 26 a 29, que ele tomou a Páscoa naquele momento. Ele fala assim: não beberei mais até aquele dia que beberei com vocês. Isso aqui é fantástico, porque Cristo deixou a garantia de promessa de que a Santa Ceia, que era chamado e é chamado de fato na nossa igreja, da cerimônia da comunhão. A comunhão tocante de que o lava-pés envolvia ou simbolizava uma igualdade entre pessoas, cada um lavava os pés uns dos outros, então eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu, então a unanimidade ali, ela nivelava, todos são pecadores diante de Deus. Então a cerimônia da humildade envolvia a comunhão entre pessoas, e no corpo de Cristo, que era o pão e o vinho, agora demonstrava que pela comunhão anterior, pela cerimônia da humildade que foi realizada, agora você está apto por Cristo para poder participar do corpo do seu sangue. Então você comeria simbolicamente representando o corpo de Cristo e o sangue dele. Aqueles que de fato tivessem inaptos para poder participar, ou seja, por algum pecado, por alguma questão de impureza cerimonial, de acordo com o número do capítulo 9, aqui, irmãos, o autor colocou duas Páscoas, a do capítulo 12 de Êxodo e a do capítulo 5 de Josué. Só que entre uma e outra existia um outro no meio, em Números capítulo 9 e o verso de 1 a 13. Você pode conferir na sua Bíblia uma celebração da Páscoa que ali é feita também. E Deus dá ênfase, né? Aqueles que estiverem em condições de não participarem naquele momento, participe no mês seguinte, mas que não deixasse de participar. Isso é muito crucial. Aqui eu entendo que a importância da Santa Ceia era para mostrar que nós não devemos nunca nos esquecer do amargor do pecado deste mundo e a promessa vindoura, que é a volta de Cristo. E ele chega a dizer assim: não beberei mais até aquele dia, quando ele fala no Mateus capítulo 26 e Apocalipse capítulo 19 também, quando ele chama bem-aventurado aqueles que vêm a ceia do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Então lá no céu, irmãos, iremos celebrar numa mesa quilométrica com todos os salvos para sempre na proteção do nosso Pai Celestial. O mal não mais existirá. Não existirá mais expiação pelo pecado, porque Cristo carregará em suas mãos a evidência clara do sacrifício de amor por mim e por você. Diante disso, nós devemos realmente reconhecer a bondade, a misericórdia, o amor de Deus através de tudo que ele fez. Primeira Páscoa, celebração da saída do Egito. Êxodo capítulo 12. Segunda Páscoa, capítulo 9, não se esquecer do que Deus tinha feito por eles e manter viva a esperança e a certeza da presença de Deus também através dessa comunhão, ou seja, era como se fosse uma rememorização, quase que não sai, do que Deus tinha feito. E no capítulo 5 de Josué, essa Santa Ceia, o propósito era não esquecer, e melhor dizendo, né, a entrada deles para com a Canaã.
Deus tinha guiado até aqui, aquela geração não era mais a mesma, todos aqueles morreram, então para com que eles não se esquecessem do que Deus tinha feito, Josué celebrou a Páscoa para deixar em sua mente a bênção de Deus no passado, a certeza de que no presente ele estava com eles e a garantia que no futuro eles eram galardoados pela mesma presença. Então, essa Páscoa maravilhosa era para evidenciar isso. E hoje, quando nós celebramos, reconhecemos, irmãos, diante de Deus, que nós precisamos ter comunhão com Ele constante, antes de qualquer coisa. E aqui o contexto envolvia um contexto de guerra, mas ele queria com que o povo reconhecesse que Deus é que era com eles. Deus estava sendo com eles para lhe garantir a vitória. Que bênção saber que Deus sempre está conosco. Vamos orar por isso? Obrigado, querido Pai, porque a tua Páscoa, o Senhor nos ajuda a tomarmos consciência do que devemos de fato realizar diante dos teus olhos. Que haja em nós, Senhor, todo o desejo de termos comunhão contigo. E essa cerimônia da comunhão, que envolvia o lava-pés e a comida do pão sem fermento, possa haver, de fato, humildade de nossa parte e reconhecimento que nós carecemos de tua presença em todos os momentos. Dá-nos neste dia a tua paz, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo estudo para você durante esse dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.